Graça e paz. Mais um dia a gente na presença de Deus, glória a Deus, graças ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho compartilhar uma palavra nesta tarde com os amados irmãos e creio que também vai continuar falando ao coração de vocês, daqueles que estão ouvindo esse vídeo. Se encontra lá em Gênesis, capítulo, louvado seja o nome de Jesus, 19, capítulo 19, versículo 26. Gênesis, capítulo 19, versículo 26, que diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta hora eu quero, Senhor, te apresentar este momento desta palavra, essa ministração, que não seja nada de mim, mas seja do Teu Espírito, Senhor, falando nos nossos corações, daqueles também que estão ouvindo esse vídeo, Pai, que o Senhor possa, Senhor, bradar poderosamente e nos se revelar, Senhor, o oculto escondido por trás da palavra, e que possamos compreender, Senhor, entender e, Senhor, possamos colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira todo impedimento, Senhor, toda barreira, tudo aquilo que vem tentar impedir que essa palavra chegue no coração daqueles que precisam ouvir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra se encontra lá em Gênesis 19, 26, que fala sobre a mulher de Ló, que olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Sabemos que quem é Ló? Ló ele era sobrinho de Abraão, filho de Arã, neto de Terá. Ele, quando o pai dele morreu, ele passou a ser criado pelo Abraão, seu tio. E quando Deus fala para Abraão sair do meio da tua parentela, sair do meio daquele povo, Abraão sai com a tua esposa Sarai e leva também Ló, e com a esposa dele, com as filhas. E na peregrinação na terra de Canaã, Deus começa a fazer Abraão, Ló prosperar. Começa eles ter bastante gados, servos, pastores, e a prosperidade foi tão grande, que aconteceu de ter os pastores de Abraão com os pastores de Ló brigarem. Então Abraão, ele fala para Ló, para onde você escolher, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Para que a gente não venha estar brigando. Então, naquele período, Ló ele olha para o lado das campinas de Jordão e vê a cidade de Sodoma, Gomorra, e ele viu que era belo, então ele escolhe para ir para lá, junto com a tua família. E Abraão olha para o outro lado e vai para o outro lado. Quando Ló ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra, aqui no capítulo 19, Deus, enquanto Ló e a sua esposa, a sua filha estão na cidade onde eles escolheram, Deus, o Senhor, desce com os 2 anjos e a caminho dessa cidade. Só que os anjos e o Senhor passam em frente à tenda de Abraão, e Abraão ao meio-dia vê eles passando e pede para que eles descansem ali. Ele fez bolo, fez
trouxe água. O Senhor e os anjos repousaram ali um tempo. Depois eles deram continuidade ao caminho deles. E o Senhor falou para Abraão que ele estava indo diante dele para essa cidade, para saber se o clamor daquela cidade era verídico, era verdadeiro. Então Abraão começa a interceder, começa a falar: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não pouparia, destruiria aquela cidade? E o Senhor falou: não. Até Abraão falar: se tiver 5 justos, se tiver 10 justos, por amor dos 10, o Senhor não pouparia aquela cidade se tivesse. Mas não tinha, só tinha Ló e a família dele ali. Só que o resto do povo estava tudo contaminado, e Ló estava ali só pelo amor que Deus tinha por Abraão. Ele envia os anjos à casa de Ló para salvar Ló e a família dele, por amor a Abraão. E os anjos vai até aquela cidade, na praça, querendo ficar na praça para ver. Só que Ló estava na porta da cidade e viu os 2 anjos forasteiros. Pelo costume daquela cidade, eu creio que deu para destacar os 2 anjos, estavam arrumados diferente. E Ló, vendo os 2 forasteiros, chama para convidar para aquela casa. E Ló, ele vai com os 2 anjos dentro da tua casa, oferece repouso, comida. E quando eles já estão lá dentro, os moradores daquele lugar vai até a casa de Ló e começa a bater. Começa a querer pegar aqueles 2 homens, os anjos representados 2 homens, para conhecê-los. E saber muito bem que esse conhecê-los não é no sentido de quero saber qual o nome, não, mas é querer fazer atos sexuais com eles, porque eles queriam se deitar com aqueles 2 homens. Então Ló, ele oferece as 2 filhas virgens para aqueles homens, para que aqueles homens não venham querer fazer atos sexuais com os anjos. Só que aqueles homens daquela cidade questiona: quem é você para ser juiz no meio da nossa cidade? E querem bater em Ló, querem espancar, agredir Ló. Só que os 2 anjos puxam Ló para dentro e faz com que aqueles homens que estão ali fiquem cegos, ao ponto que cada um vai para um canto e se dispersa. E os anjos falam: se arrumam, pega suas coisas e saiam dessa cidade e leva a sua família. Ló, ele vai até os genros, fala o que aconteceu, mas os genros zombam dele. Então sai Ló, a sua esposa, suas filhas daquela cidade para a montanha. Só que no caminho, antes de sair, os anjos falam: saiam, mas não olham para a cidade. Não olham para a cidade, vai para a montanha, olha para frente. Só que no caminho, a esposa de Ló olhou para trás. Aí agora eu pergunto: por que a esposa de Ló olhou para trás?
Eu, estudando essa passagem, eu procurei compreender quais são os motivos que uma pessoa, um ser humano, pode ter quando sai de um lugar e no caminho olha para trás, para aquele lugar de onde Deus tirou. Ali havia naquela cidade muita... Deus, ele desceu, o Senhor desceu para ver se o clamor, as súplicas daquele lugar era verídico, para ver se realmente aquela cidade era justa ou não. E Sodoma e Gomorra, a cultura deles era de aqueles homens, aquelas pessoas tinham atos sexuais, héteros, atos sexuais anais, aonde Deus abomina, e era homem com mulher, mas também tinha homem com homem, tinha animais, ser humano com animais, fazendo atos sexuais, estendendo até para crianças também. E assim, aqueles lugares ali predominavam algumas coisas, fazer com que a cidade Deus iria destruir. Esses lugares que predominam muito é a prostituição. Quando a gente fala de prostituição, muitos acham que se prostituir é só aquela mulher, aquele homem que está lá no cabaré ou está lá na casa de prostituição lá para ganhar dinheiro. Não. Prostituição é tudo aquilo que está fora da aliança do casamento. Está fora da aliança do matrimônio. Isso é prostituição. Deus mesmo traz exemplos, como ele no noivo, o esposo, e a Israel, Jerusalém, como a esposa dele. E quando o povo, tendo uma aliança com Deus, começa a adorar imagens, começa a dobrar joelhos, a querer cultuar a outros deuses, o próprio Deus de Israel fala que ela se prostituiu, porque a prostituição é tudo quando quebra a aliança do casamento, quando quebra a aliança com Deus. Então é se prostituir. Também havia impureza, lascívia. Tudo isso vai puxando, um abismo puxa o outro. Imoralidade sexual, como eu falei, desonra, orgia, luxúria, vaidade, práticas de feitiçaria, porque lugares assim tem muitas práticas de feitiçaria, de ocultismo, porque pessoas querendo fazer trabalho para tirar o marido de outras pessoas, para tentar saber trazer o que já passou da vida, o ex, ou trazer uma pessoa nova para a vida, só que essa pessoa muitas das vezes já está casada com outra pessoa. Então é trabalho de feitiçaria, de ocultismo nesses lugares tem. Ira, pessoas ficam iradas por qualquer coisa. Discórdia, divisão, gritaria, ambições egoístas, olhando para si próprio, ao ponto de pisar em outras pessoas,
mágoas, quantas pessoas magoadas nesses lugares e que não tem nem força para perdoar. É isso que encontramos nesses ambientes. São esses desejos da carne que prevalecem nesses ambientes. Então eu creio que Sodoma e Gomorra estava cheio dessas obras da carne. E Deus, Ele abomina a ira, Ele abomina a prostituição, todas as obras da carne, porque a carne, ela guerreia contra o Espírito. A carne, ela faz ao contrário do que o Espírito de Deus deseja. Então, por que a mulher olhou para trás? Por que a mulher de Ló olhou para trás? Se nesse lugar onde foi destruído Sodoma e Gomorra, tinha muita contaminação, muita, vamos dizer, coisas abomináveis aos olhos de Deus. E ela sendo mulher de Ló, da família de Abraão, a qual Deus escolheu para iniciar um povo, agora ela olhou para trás. Lá em Provérbios 4:25 nos diz que os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Deus está falando que os meus olhos, aquilo que olhar, olha realmente direito, se aquilo ali é reto, é correto, é justo. E as minhas pálpebras não deve desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas tem que estar centralizado na minha frente. Então os meus olhos têm que ver que aquilo que está na minha frente é reto, e as minhas pálpebras têm que estar direcionadas naquilo que é reto, nem olhar para a direita nem para a esquerda. Eu creio que essa mulher, ela não direcionou o olhar dela porque é direito, porque é reto. Porque se ela olhasse para aquilo que é reto, direito, ela não tinha olhado para trás. Porque Deus falou para eles não olhar para a cidade, e a cidade já estava lá para trás. Ela para ter olhado para frente, para a montanha, onde Deus mandou, através dos anjos, dos mensageiros, olha, siga reto, olha para frente, olha para o monte, não olha para a cidade. E ela desviou a pálpebra da direção certa. Ela olhou para trás. Ela desobedeceu a ordenança de salvação para a vida dela. Muitas das vezes, Deus, quando a gente estava lá no mundo e hoje estamos no caminho em direção à salvação, Deus está falando: não olha para trás, não olha para onde eu te tirei, não desvia a tua pálpebra da direção correta, não desvia os teus olhos da direção correta. E muitas das vezes dentro de nós a gente quer ainda alimentar aquilo que Deus está falando para não alimentar. O desejo de ainda querer estar lá atrás, de viver uma coisa que Deus já te tirou.
Deus já te tirou da bebida, Deus já te tirou do cigarro, das drogas, da prostituição, do adultério, e você ainda alimenta isso, querendo, desejando no teu coração, tentando gerar no teu coração aquilo que Deus já te tirou, do lugar da onde Deus te tirou. Então, por que essa mulher olhou para trás? Por que isso? Vamos lá. Em Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o coração da mulher de Ló estava contaminado ainda com as coisas daquela cidade. Ela ainda estava no processo da caminhada a chegar onde Deus determinou. E não é assim hoje com muitas pessoas dentro da casa do Senhor. Deus tirou lá do Egito, Deus tirou da prostituição, Deus tirou da bebida, Deus tirou das drogas, do tráfico. Mas ainda alimentamos uma coisa que já era para estar morto dentro de nós. Como alimentamos? Pensamos como a gente era lá atrás. Pensamos que lá atrás as coisas que a gente fazia era melhor, porque o processo que estamos hoje, de dor talvez, de escassez, de humilhação, remete a gente imaginar que lá atrás era melhor. Só que Deus estava falando, parece até ser melhor, mas se fosse realmente bom, tu acha que Deus tinha tirado a gente de lá? Será que Deus tinha tirado eu da bebida? Se fosse realmente bom, do ambiente onde eu vivia de escassez, tu acha que realmente, se lá fosse bom, Deus tinha tirado? Só que tem muitas pessoas que estão no caminho, mas continuam alimentando o passado dentro de si. Porque o coração ainda não está totalmente no que Deus quer. A Bíblia mesmo diz, Jeremias escreve: enganoso é o coração do homem. Enganoso. Mas Deus esquadrinha coração e mente para dar de acordo com as ações de cada pessoa. Então, por mais que você hoje esteja no caminho do processo, no caminho de chegar até onde Deus determinou você chegar, limpa, busca a matar totalmente de vez esse desejo do passado, do lugar onde você estava, mesmo que o processo e o hoje pareça ser difícil, mas é melhor passar um processo difícil e sabendo que vai chegar a um ponto de glória, um ponto de prosperidade, de paz, de alegria eterna, do que viver remoendo lembranças do passado, ou querer voltar lá para trás e continuar sendo prisioneiro de um lugar que não é bom para mim e para você.
Não faça como a mulher de Ló, que desejou ainda estar na cidade quando Deus mandou sair. Ela desejou. Ela desejou estar na cidade. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16, porque a mulher de Ló, o que ela tinha com aquela cidade? O que a mulher de Ló tinha com aquela cidade? Vamos lá em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 6,16. Diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, diz, dois numa só carne. Eu sei que aqui está falando de meretrizes, mas tem muitas pessoas que estão fazendo aliança, ainda está aliançado, a alma está aliançada com o passado, com o lugar da onde veio, está preso aos bens materiais daquele lugar, está preso com aquele ambiente, a alma está aliançada. E eu creio que o que fez essa mulher, mesmo Deus dando ordem através dos mensageiros sair e não olhar para trás, o que fez essa mulher desobedecer ao ponto de olhar para trás foi a aliança dela com aquela cidade. A alma dela estava aliançada, as emoções dela, os pensamentos estavam presos, cativo naquela cidade. O corpo está até saindo, estava até no caminho certo, mas a alma ainda estava presa naquela cidade, naquele lugar. E hoje muitas pessoas estão na mesma situação. O corpo está até dentro da igreja, mas a alma está lá no tempo que estava no mundão. A alma ainda está lá no tempo que bebia, no tempo que fumava, no tempo que ia para farra, no tempo que se prostituía. Por quê? Porque ainda não se libertou, não cortou a aliança com o mundo, não cortou a aliança com o passado, com bens materiais daquele lugar. Isso aqui não serve só aliançar com uma pessoa, não. Está falando aliançar também, porque muitas pessoas não se aliançou com outras almas, mas se aliançou com os bens materiais, com aquele ambiente, não queria sair daquele ambiente de destruição, de escassez, com aquela cidade. Deus quer levar para longe, mas ainda está aliançado. Isso você e eu estivermos com a nossa alma aliançada com o passado, com o lugar, com o ambiente, com os bens materiais, e também com almas, com pessoas que já foram lá de trás, isso impede de você viver o novo, impede, te paralisa, como paralisou a mulher de Ló. Fica paralisado que nem uma estátua no meio do caminho e não procede, não anda, não avança. Por quê? Porque não se desligou com o passado. E como nós fazemos isso? Confessando.
pedindo, se arrependendo e orando para cortar toda aliança com pessoas do passado, com o lugar, com o ambiente e com os bens materiais daquele tempo e também com as lembranças daquele lugar. Paralisou a mulher de Ló, porque ela estava aliançada com aquela cidade. É interessante que em Tiago 1, 14 e 15, Tiago 1, 14 e 15, vamos lá. Tiago 1, capítulo 1, versículo 14 e 15, nos diz assim, nesta tarde, a palavra do Senhor: mas cada um é tentado quando atraído, é engordado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a consciência concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago aqui fala que a tentação, ela atrai pela sua própria concupiscência e ela engorda, ela gera. Depois, havendo a concupiscência gerado, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. É o que aconteceu. O que atentava a mulher de Ló atraiu ela. O que atraiu ela? A cidade, as coisas ali da cidade. Muitas das vezes a luxúria do lugar, o acomodismo, os bens materiais, a satisfação, o prazer carnal, a tentação atraído, a tentação atraída, a gente olha pelos olhos, entra no nosso mente, depois vai para o nosso coração. Depois que ir para o nosso coração, a gente comete o ato. Por quê? Porque no coração procede toda a maldade. Então, ela olhou para a cidade, porque a tentação daquela cidade de não querer deixar aquela cidade pelas coisas que estavam ali, gerou nela, atraiu a tentação, fez ela olhar para a cidade, gerou nela uma cobiça, a concupiscência, concebeu, deu à luz o pecado, que é a desobediência,
e gerou morte. Ela morreu. E quantas pessoas que ficam com a mente, com os olhos e com o coração no passado e está gerando morte para si mesmo. Ah, mas Jesus morreu na cruz e tudo está feito. Quem disse que a cruz é automática? A cruz ela não é automática. Tem cerca de 7 bilhões ou mais de pessoas no mundo. Todas estão salvas? Não, igreja. Só está salvo aquele que aceita Cristo e acessa a cruz. Palavra do Senhor mesmo, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. A cruz não é automática. A cruz requer renúncia. Jesus mesmo disse: pega a sua cruz e siga-me. Então tem renúncia. Tem renúncia na carne, tem renúncia na alma, tem renúncia no espírito. Jesus mesmo disse: aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então devemos matar a nossa carne, para que os prazeres insanos deste mundo, os desejos insanos desse mundo, não nos controlem. Para que os sentimentos, as emoções e os impulsos não nos dominem. Os pensamentos não nos dominem. Pensamentos impuros, pensamentos do passado, do velho homem, do velha mulher. Quer ver um exemplo? Em João 5, vamos lá, Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 5. Capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 5. Fala sobre a cura de um paralítico em Betesda. Paralítico significa a mesma coisa de paralisia. Não consegue andar, não consegue se mover. Havia um homem 38 anos no tanque de Betesda, paralítico. 38 anos, não é 38 dias, não é 38 horas, não é 38 semanas, nem meses. É 38 anos no mesmo lugar. Por quê? Porque ele estava esperando ajuda humana. Alguém pegasse ele e levasse para água para ser curado. Quantas pessoas dentro da igreja estão encostadas, esperando pessoas para estar orando para elas? Esperando ajuda humana, aonde Deus, o próprio Senhor, quer curá-la.
quer libertá-la. E muitos estão fazendo que nem ele. Jesus chega, fala, quer ser curado, quer ficar são, e a resposta daquele que está doente: ah, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E muitas pessoas estão assim dentro da igreja, esperando ajuda de outras pessoas que também estavam precisando de ajuda, esperando ajuda para andar, para ser levado por pessoas que também precisam ser levado. Um doente querendo levar um outro doente. Pessoas dentro da igreja que está doente, querendo ajuda de outras pessoas que estão doentes. Quando o próprio Senhor está ali presente e quer trazer cura para todos, mas quer acessar a oração do irmão, quer se encostar na oração do irmão, quer se encostar no jejum do irmão, quer se encostar no louvor do irmão. E o Senhor está na vida da pessoa, está falando, quer ser são. E essa pessoa está dando desculpa para o Senhor. Ah, eu preciso de uma pessoa lá da igreja, de um irmão, de uma irmã, para estar fazendo aquilo. Praticamente o Senhor, com uma palavra, pode fazer. Sentimento. Levado por sentimento. Sentimento é tão grande que quer esperar o retorno, talvez de uma ajuda que deu lá atrás, e agora está esperando o retorno daquela pessoa que foi ajudada a ajudar ela. E vai ficar paralisado, como esse paralítico ficou 38 anos esperando. Ficar que nem uma estátua de sal, que nem a mulher de Ló. O Senhor nesta tarde está falando, quer ser são, quer ser liberto, quer andar realmente, dar os passos que precisa ser dado ao caminho da salvação. Então se desprende a tua alma do passado, da cidade, do lugar onde você foi tirado, dos objetos que você tinha, dos hábitos que você tinha, para que você possa prosseguir no caminho que é a salvação. Se desprende de sentimentos que pessoas têm que te ajudar. Quando Deus ele está diante de você, diante da tua presença, Jesus está dizendo que é sessão e você está procurando ajuda. No homem. Deus fez eu lembrar agora, maldito é o homem que confia no homem. Deus usa sim pessoas para ajudar, mas buscar discernimento. Será que essa hora Deus quer usar pessoas, ou Ele que realmente quer fazer o milagre na minha vida pessoalmente?
Discerne. Tu está 38 anos dentro da igreja, 10 anos, 15 anos, 20 anos e não vê, continua paralisada, continua que nem uma estátua. Seu ministério não avança, teu chamado não avança, a tua vida não cresce, tu não prospera, tudo fica parado. O problema é de Deus? O culpado é o Senhor? Não. O culpado é que a nossa alma ainda está cativa, ainda está aprisionada, ainda está aliançada com que não era mais para estar. Não porque Deus não quer libertar, é porque nós não tomamos a decisão ainda. Devemos tomar a decisão. Senhor, a partir de hoje eu quero me libertar, eu quero me desaliançar de todo o meu passado. Porque se lá fosse bom, o Senhor teria me deixado lá. Então nesta tarde, ora a Deus, vai para o teu quarto, nesse dia que você está ouvindo esse vídeo. Vai no teu quarto e fala: Senhor, eu quero me libertar, a minha alma do passado. Eu não quero ficar guardando, nem lembrando do tempo que eu estava no mundo, das coisas que eu fazia errado, nem das pessoas que já foram. Eu não quero que a minha alma fique aliançada a essas pessoas, nem esperando ajuda de pessoas quando o Senhor já está na minha vida e pode fazer. Em nome de Jesus, igreja. Vamos acordar. Deus não é limitado. E nós que limitamos Ele, porque Ele só age quando nós decidimos querer deixar Ele agir. Amém? Que Deus te abençoe nesta tarde, nesse dia que você está ouvindo esse vídeo. E fala com Deus, medita nessa palavra e deixa o Espírito Santo falar mais com você. Creio que o Senhor tem muito mais para nos dar, para te dar. Só que devemos nos desprender do passado. Deixar o passado no mar do esquecimento. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus possa continuar ministrando no teu coração. Amém? Compartilhe esse vídeo para alcançar outras almas que precisa ouvir. Que eu creio, tem muitas almas que através de você compartilhando esse vídeo vai ouvir, vai compreender e vai buscar o Senhor. E aqueles que estão na presença vai entender melhor, discernir melhor o que se deve fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplanda sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Nos ajuda a enviar o vídeo ao mundo através desses vídeos. Bota lá o joinha, o gostei, se inscreve no nosso canal, no meu canal, e me ajuda a fazer a vontade do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. E ore por mim e pela minha família.
somos carentes também de oração. Nos ajuda a orar. Precisamos de mais pessoas para nos ajudar a orar, junto conosco. Amém? Deus abençoe e fique em paz.